Paz de Cristo, amados, paz de Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o Jefferson Sarmento e esse é o meu canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de forma simples, sem ser simplório. E aqui para mais um vídeo desse trimestre, da lição da Escola Dominical, desse primeiro trimestre de 2026, sobre a Santíssima Trindade. Essas lições produzidas, editadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um conteúdo muito profundo, doutrinário, e dessa vez para estudarmos juntos a lição de número 8, que começa a falar sobre o Espírito Santo. Então, ao longo desse trimestre, nós já estamos aí caminhando para a reta final, e ao longo desse trimestre nós estudamos sobre, na primeira lição, nós fizemos um apanhado geral sobre a doutrina da Trindade, apresentamos alguns aspectos históricos, teológicos, mostramos textos bíblicos que comprovam, que fundamentam essa doutrina e como se deu o desenvolvimento da doutrina na história da igreja. Então falamos dos concílios, principalmente o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, e estou mencionando esses dois porque nós vamos voltar neles hoje, nessa lição de número 8. Depois, então, começamos a falar sobre o Deus Pai, avançamos para as lições que trabalharam sobre a Cristologia, o Deus Filho, e agora nós estamos entrando na pneumatologia, o Deus Espírito Santo. E hoje, de forma especial, lição 8, que será estudada no próximo domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. O tema da lição é o Deus Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os seus atributos e também as suas obras. Essa é a lição que vamos estudar hoje. É uma alegria ter você aqui. Agradeço por sua interação, por sua companhia, por você estar aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe também o seu like, aí o seu joinha, para que possamos também ter mais relevância aqui no YouTube. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bem, vamos lá. Lição 8, o Deus Espírito Santo. E o texto áureo da lição, ele já é muito importante e muito interessante, porque é um texto-chave na pneumatologia. O texto áureo diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos uma clara manifestação da Trindade. Nós vemos aqui os três sujeitos, as três pessoas da Trindade em situações diferentes, em atuações diferentes e simultâneas. Nós vemos aqui o Filho rogando e eu rogarei. Quem está falando? É o Deus Filho, é o Senhor Jesus Cristo, e eu rogarei ao Pai. Então aqui nós temos a segunda pessoa da Trindade, e ele vos dará outro Consolador. Então nós temos aqui o Consolador, o Deus Espírito Santo. Então nós vemos aqui claramente o Filho rogando o Pai, disposto a enviar em nome do Filho, e o Espírito Santo que se dispõe a cumprir essa missão. Então o Filho roga, o Pai envia e o Espírito Santo vem para essa missão na terra como o outro Consolador. Então nós vemos aqui claramente a Trindade. A segunda observação que nós podemos fazer nesse versículo é também sobre o outro Consolador.
outro aqui não é diferente. Outro, conforme a gente observa no original grego, a palavra aqui é allos, que é outro de mesma substância, de mesma qualidade, de mesma espécie, de mesma natureza. O que Jesus está dizendo? Que ele rogará ao Pai e o Pai enviará em seu nome, ou seja, em nome do Senhor Jesus, um outro Consolador, tal qual ele é. Ou seja, da mesma qualidade, da mesma natureza, da mesma essência que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos claramente a divindade do Espírito Santo sendo aqui apontada por nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto de João 14,16. E ele estará conosco para sempre. Ele está com o pecador quando o pecador se converte. Aliás, a conversão, o convencimento acerca do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito Santo, é uma atuação do Espírito Santo. E a partir desse momento, quando o pecador ele se rende ao Senhor Jesus e aceita a obra, crê na obra do Senhor Jesus para a sua redenção, o Espírito Santo começa a habitar nesse pecador redimido, perdoado, transformado, que passa a ser templo do Espírito Santo, e ele estará convosco para sempre. Essa habitação é permanente, é até a glorificação. Portanto, temos aqui algumas informações importantes. Então, nós vemos a manifestação trinitária, a trindade está manifesta aqui nesse versículo. Nós vemos aqui a qualidade divina, a natureza divina do Consolador, do Espírito Santo, portanto, atestando a divindade do Espírito Santo, tal qual a divindade do Filho e do Pai. E nós temos também a permanência do Espírito Santo habitando conosco. Então, é alguém, Consolador aqui, é Paráclito, alguém chamado para estar ao lado. Então, é aquele que foi chamado, foi enviado para estar conosco todos os dias, em todos os tempos. Não é simplesmente alguém que nos consola quando nós estamos tristes, mas é o nosso ajudador, o nosso advogado, o nosso auxílio contínuo, permanente, eterno, é o Espírito Santo. E isso mostra para nós que ele é uma pessoa. Nós não estamos falando aqui, biblicamente, nesse texto da Escritura, aliás, como em toda a Escritura, nós não estamos falando de uma força impessoal, nós não estamos falando de uma energia ativa, nós estamos falando de uma pessoa, um consolador, alguém como o Senhor Jesus Cristo que está conosco em todos os tempos. Portanto, nós estamos falando aqui de um ajudador pessoal, contínuo, que está para sempre com os crentes. O mundo não pode receber. Se você ler João 14,17, Jesus diz que o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas ele estará convosco e habitará em vós. Então, ele não só está conosco, como diz aqui, para que fique convosco para sempre, ou seja, não é apenas uma presença externa da pessoa do Espírito Santo, mas é também a habitação em nós, porque ele estará convosco e habitará em vós. Então, ele não só manifesta a sua presença de forma contínua, como também faz habitação dentro de nós para nos guiar, nos consolar, nos encorajar, nos fortalecer, edificar a nossa fé, nos esclarecer, iluminar o nosso entendimento acerca de toda a verdade, nos conduzir em santificação, transformar também a nossa natureza e principalmente uma obra que é contínua, que está aliada à santificação, que é nos conformar à imagem de Jesus. O objetivo do Espírito Santo em nós, e isso acontece desde o momento em que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, é que sejamos parecidos com Jesus.
O Espírito Santo, ele nos transforma para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Portanto, ele está conosco para nos ajudar, mas mais do que isso, ele habita em nós para nos transformar e nos capacitar a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Além disso, nós vamos ver aqui na lição de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Aliás, é o primeiro tópico da lição e vamos adentrar nesse ponto que diz sobre a pessoa do Espírito Santo, que é distinta do Pai e do Filho. Então, a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa distinta da pessoa do Pai e distinta da pessoa do Filho. Contudo, igual em essência, natureza, em substância. Os três são um. É o que nós estamos falando desde a primeira lição da escola dominical. Deus é uno em essência e trino em pessoas. Então, o Espírito Santo, é uma pessoa distinta da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Contudo, é coigual em essência. E isso é interessante para a gente pensar que o Espírito Santo, de fato, é pessoa. Por quê? Tem algumas heresias por aí que dizem que o Espírito Santo é uma força impessoal, é uma energia ativa. Só que nós vemos claramente que o Espírito Santo, pela Bíblia, pelas Escrituras, manifesta as três características essenciais que distinguem uma pessoa. O Espírito Santo tem vontade, tem intelecto e tem emoções. Nós estudamos no trimestre passado que a composição da pessoa é exatamente formada por esses três aspectos: vontade, intelecto e emoções. E a Bíblia mostra de forma muito clara, de forma muito precisa e objetiva, que o Espírito Santo tem intelecto, tem emoções e tem também a vontade. Além disso, o Espírito Santo manifesta ações que são próprias de uma pessoa. E por conta disso, nós podemos confirmar biblicamente, com base nas Escrituras, que o Espírito Santo é uma pessoa e não meramente uma força. E isso é importante porque, como pessoa divina, ele se relaciona conosco, ele traz a graça de Deus a nós, ele nos guia, ele fala conosco, ele se relaciona de forma pessoal, de forma íntima, e ele se aproxima de nós, ele nos consola, ele nos fortalece e manifesta, portanto, essas características da pessoa, no caso divina, no nosso relacionamento. E é importante a gente observar que ele é a pessoa que primeiro aparece no texto sagrado. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui nós estamos falando do Deus criador, nós estamos falando, portanto, do Deus trino. Mas no versículo 2, que está lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos claramente a pessoa do Espírito Santo sendo identificada, porque diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo já em atuação antes da criação do mundo. Nós vemos no princípio o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo em atuação nesse mundo, como se fosse incubando o caos, para do caos, com ele como agente da criação, trazer à existência o cosmos. Então, quando ainda não havia absolutamente nada, o Espírito Santo de Deus já estava se movendo. E quando
o Verbo traz a ordem do Pai para a existência de todas as coisas, o Espírito Santo é o agente da criação, é o agente vivificador, é aquele que dá vida a todas as coisas e põe em execução a ordem do Pai, de tal forma que todas as coisas são criadas também com a participação e a atuação direta do Espírito Santo de Deus. Além disso, como eu disse, o Espírito Santo ele manifesta os três aspectos da personalidade. Então nós temos a intenção, nós temos as emoções, ou o intelecto, as emoções e a vontade. Então nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 27, o Espírito Santo manifestando-se que ele tem aqui o conhecimento da intenção. Ele examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós temos aqui a mentalidade, a disposição, o pensamento, uma mente ativa e consciente. Ou seja, nós vemos aqui racionalidade e vemos também vontade. Quando nós olhamos ainda para Efésios, capítulo 4, versículo 30, nós observamos que o Espírito Santo tem emoção, sentimento. Não estamos falando aqui de emoções voláteis, como são as emoções humanas, mas no sentido de ele fica triste, olha só, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. O que é que entristece o Espírito Santo de Deus? O pecado. Então ele tem uma sensibilidade moral. Como ele se relaciona conosco, é a pessoa divina que está em constante relacionamento conosco. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós afetamos, portanto, a sua sensibilidade moral. E ele fica triste em razão de nossos pecados, em razão da manifestação do pecado, da permissão do pecado em nossa vida. Então nós temos aqui, portanto, as emoções. Tiago diz que ele sente ciúmes. O Espírito de Deus sente ciúmes. Então é mais um aspecto da emoção do Espírito Santo, dos sentimentos. Além disso, nós vemos ainda que o Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar. João, capítulo 14, versículo 26, inclusive está na nossa leitura bíblica em classe, diz: aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós temos a intenção, nós temos a vontade, Romanos 8, 27, e aqui nós temos em Efésios 4, 30 o sentimento, a emoção, e aqui em João 14, 26, nós temos também o aspecto da intelectualidade, da cognição, portanto, da racionalidade. Ele ensina e faz lembrar. Além disso, podemos reforçar também os textos com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, onde nos mostra que o Espírito Santo distribui e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, vontade. Então, o Espírito Santo ele tem vontade, tem intelecto e tem emoções. Além disso, quando nós olhamos para Atos capítulo 13, versículo 2, diz que na igreja de Antioquia, quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. No capítulo 16, Paulo está querendo ir para a Ásia e o Espírito Santo não permitiu que para lá ele fosse. Depois, no versículo seguinte, capítulo 16, versículos 6 e 7, ele tenta ir para Bitínia, se eu não estou equivocado, e o Espírito Santo também não permite que ele vá para aquele lugar. Portanto, nós vemos ações próprias de uma pessoa. Então, nós vemos que o Espírito Santo tem vontade, sentimentos ou emoções, né? E também intelecto e ações próprias de uma pessoa. Quando nós olhamos ainda para Atos, capítulo 5, o episódio de Ananias e Safira, que é muito conhecido de todos nós,
Pedro diz que eles tentaram mentir ao Espírito Santo. Portanto, isso mostra que Pedro se refere ao Espírito Santo como uma pessoa e não como uma força impessoal e não como uma influência ou uma energia ativa, mas claramente demonstra a pessoalidade, a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Essa é a primeira observação que nós devemos fazer aqui. Além disso, quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando, portanto, da Trindade. Nós estamos falando que ele é a terceira pessoa da Trindade, o que não quer dizer, em hipótese alguma, sobre hierarquia. Nós já falamos sobre isso também em outros textos, né, em outras lições, em outros vídeos das lições, onde claramente nós falamos que não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade, mas distinção de funções. E o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, é muito esclarecedor para nós nesse sentido, porque ele nos mostra claramente a atuação das três pessoas da Trindade em momentos, em situações distintas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o Pai elege, o Espírito santifica e o Filho redime. Nós vemos a ordem trinitária na economia da salvação. Funções distintas, mas todos os três agindo em unidade, operando em unidade para a salvação do homem. Em Tito, nós observamos também que o Espírito Santo tem um papel muito importante. Capítulo 3 de Tito, versículo 5, fala que é ele que dá vida nova, ele que regenera. Fazendo coro com João, capítulo 3, versículo 5, o novo nascimento, a nova vida em Cristo, provém do Espírito Santo de Deus. Portanto, cada uma das pessoas da Trindade tem a sua função na economia da salvação. O Pai planeja e envia o Filho. O Filho se subordina para cumprir essa missão, voluntariamente abrindo mão da sua glória e encarnando-se, sendo obediente até a morte de cruz, e sendo então exaltado. Nós estudamos isso na lição anterior. E o Espírito Santo, ele é aquele que opera a regeneração, o novo nascimento. E é interessante isso, porque em João capítulo 6, versículo 63, João capítulo 6, versículo 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Portanto, a vida procede do Espírito Santo. Romanos 8,11, quando Paulo fala que Jesus foi ressuscitado pelo poder vivificador do Espírito Santo, ele diz assim, olha, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, o Espírito Santo, ele é quem dá vida, é ele quem opera a vida espiritual em nós. É por isso que Paulo diz a Tito, capítulo 3, versículo 5, que o Espírito Santo, ele promove a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Então, a vida espiritual do pecador que se converte a Cristo Jesus, ela é proveniente do Espírito Santo de Deus. É aquele que produz vida espiritual. Então, nós vemos aqui que que o Espírito Santo, existem referências que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa e que dentro da economia da salvação, ou seja, do plano de salvação, o Espírito Santo tem a função de santificar e também de dar vida, de outorgar vida espiritual. Agora, dentro dessas observações, nós podemos ainda sublinhar que essas referências bíblicas
mostram para nós que não tem como aceitar modalismo. Nós já falamos sobre modalismo em outros vídeos. Modalismo é uma heresia que diz que, na verdade, é uma só pessoa, né, que ora se manifesta como Pai, ora como Filho e em outro momento como Espírito Santo. Então, esses textos que nós já mencionamos nos mostram claramente que existe uma distinção de funções relativas a cada pessoa da Trindade. Em João 14, 26, que nós já analisamos, que é o texto áureo, 14, 16, e também aqui nós já analisamos, nós vemos aqui as três pessoas da Trindade em atuação de forma simultânea. O 14, 26 reforça isso, porque ele diz, aquele Consolador ou Espírito Santo, que o Pai, então já temos o Consolador, o Espírito Santo, né, que a gente chama de terceira pessoa da Trindade, o Pai enviará em meu nome, ou seja, aqui ele está falando é o Senhor Jesus. Então nós temos aqui as três pessoas da Trindade em atuação simultânea, com funções distintas, sendo, portanto, pessoas distintas e atuando de forma simultânea. Portanto, nós vemos o Pai enviando, o Filho rogando e o Espírito Santo vindo em missão específica para atender a solicitação do Filho. Portanto, nós podemos observar claramente a manifestação trinitária, lançando por terra o modalismo. O arianismo é uma outra heresia, também do século IV, que foi refutada, foi rejeitada pela igreja, mas que ainda existe hoje adeptos disso, que diz que o Filho não é Deus, que apenas o Pai é Deus, o Filho seria uma criação. E nesse sentido, o Espírito Santo também não é Deus. E aí a Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. E, portanto, nós vemos claramente essa heresia ariana completamente refutada pelas Escrituras Sagradas. Mas houve ainda, no século IV da era cristã, uma outra heresia, que eram aqueles que combatiam o Espírito. Eles até aceitavam a divindade do Filho, mas rejeitavam a divindade do Espírito Santo. Diziam até que o Filho é Deus, mas o Espírito Santo é uma criatura espiritual superior aos anjos, mas criada, subordinada a Deus e ao Filho. E essa heresia, ela atraiu alguns adeptos. Macedônio de Constantinopla reuniu algumas pessoas que seguiram os seus ensinos. Eles são chamados dos pneumatômacos, ou seja, aqueles que combatem o Espírito Santo, aqueles que combatem a plena divindade do Espírito. E aqui nós vemos que, em razão disso, a igreja reuniu os seus bispos, os seus teólogos, os doutores da igreja e ampliou aquilo que foi dito, o credo do Concílio de Nicéia. Veja, o Concílio de Nicéia foi feito em 325 d.C. para refutar o arianismo. E ali, naquele momento, a preocupação era reafirmar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas, naquele momento, pouco se falou do Espírito Santo. E, em razão disso, surgem os semi-arianos, que nós chamamos também de pneumatômacos, que combatiam o Espírito Santo. Eles diziam, tá bom, Jesus então é Deus, mas o Espírito Santo não. E aí, em razão disso, a igreja se reúne novamente, os líderes da igreja se reúnem novamente, agora em Constantinopla, e ampliam o credo niceno. Por isso que é chamado de credo niceno-constantinopolitano, que é feito em 381 d.C., e ali eles reafirmam que o Espírito Santo é Deus, com o Pai e com o Filho, e procede do Pai. Então, nós temos aqui, portanto,
a igreja reafirmando a doutrina bíblica, aquilo que está de fato nas Escrituras Sagradas. E aí, para a gente fechar esse primeiro tópico, nós vemos aqui o Paráclito. Paráclito é essa palavra que é traduzida normalmente como consolador, mas a tradução mais exata é aquele que é chamado para estar ao lado. Então traz a ideia para nós de consolador, ou seja, daquela pessoa que encoraja, que conforta, mas também traz a ideia de ajudador, aquele que assiste, aquele que presta auxílio, e ainda traz a ideia de advogado, aquele que defende de forma legal, né? E é um intercessor. Portanto, consolador, quando nós vemos essa expressão aqui na Bíblia Sagrada, é muito mais do que aquela pessoa que conforta, que traz um consolo no momento da tristeza. É verdadeiramente aquele que está em nós e traz a capacitação para vencer o pecado e a tristeza. Então nós temos aqui a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. E eu já falei também sobre o outro Consolador, no sentido de que é igual em essência. Portanto, o Espírito Santo é divino, é pessoal e é eterno. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. O segundo tópico fala sobre a divindade do Espírito Santo. E nós temos aqui sobre o debate filioque. Essa é uma expressão que vem do latim e, na verdade, o Concílio de Nicéia, como eu falei, reafirmou a identidade, a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas não falou nada praticamente do Espírito Santo, a não ser que a frase é o seguinte: e no Espírito Santo. Então creio em Deus Pai, Criador, e aí depois vem creio no Filho, né, do Senhor Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Ponto. E isso gerou, então, todo esse debate que nós falamos aqui, aqueles que combatiam o Espírito Santo. O Concílio de Constantinopla amplia esse credo e ele trabalha melhor a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, a ortodoxia doutrinária da pneumatologia, né? A doutrina correta da pneumatologia, ou do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E aí ele amplia para dizer o seguinte: cremos no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai. E com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Mas naquele momento, em 381, disse-se apenas que procede do Pai. Então, isso trouxe um debate chamado filioque, que no latim, em 569, eu anotei aqui, se eu não estou equivocado, 589, foi feito um ajuste, uma revisão nesse credo de Constantinopla, de 381, para dizer o seguinte: procede do Pai e do Filho. Como o filho é, né, na expressão em latim filioque, então se fala aqui sobre o debate filioque, tá certo? E do filho, é isso que significa. Só para dizer que, de acordo com o que diz a Escritura, e nós podemos ver isso em João, capítulo 15, versículo 26, está aí inclusive no comentário, o seguinte: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Pai enviará em meu nome. Portanto, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então foi feito esse ajuste no credo de Constantinopla, ou niceno-constantinopolitano, de 381, para deixar claro que, de acordo com a Escritura, se ajustando às Escrituras, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E isso está muito claro porque o texto diz: e eu rogarei ao Pai. Rogar ao Pai aqui tem o sentido de pedir, de solicitar em igualdade de condição, em igualdade de dignidade. Então, como o Pai e o Filho são coiguais, o Filho está rogando, solicitando que o Pai envie o Espírito Santo. E isso é feito em seu nome. Eu rogarei ao Pai, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Em meu nome. Portanto, aqui, o Espírito é dado pelo Pai em resposta
resposta à solicitação do Filho e, por isso, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Biblicamente, está nas Escrituras, não tem nem o que se discutir, tá certo? É isso. O segundo ponto aí desse segundo tópico diz sobre os atributos divinos do Espírito. Bem, aqui nós podemos observar que esses atributos são observados na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então nós estamos falando de atributos incomunicáveis. São atributos que nenhum ser humano tem. Eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, são atributos que são exclusivos de Deus. E assim como eles se manifestam no Pai, se manifestam no Filho e também se manifestam no Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem pleno poder, ele tem pleno conhecimento de todas as coisas, ele tem onipresença, ou seja, está presente, não tem como fugir da sua presença, ele é eterno, não tem princípio nem fim. Portanto, nós vemos que essas características, esses atributos, demonstram de forma muito clara, absoluta e, de acordo com a Escritura, que o Espírito Santo é Deus e ponto final. Então, se você observar todas essas referências aqui, bíblicas, você vai observar que o Espírito Santo tem esses atributos que são exclusivos da divindade. Portanto, o reconhecimento da divindade do Espírito Santo não está apoiado nas declarações da igreja a esse respeito. As declarações da igreja, os credos da igreja que foram produzidos e elaborados, a teologia que a igreja produziu ao longo da sua história, não é o que reconhece a divindade. Simplesmente, nós estamos olhando para as Escrituras e estamos reconhecendo de fato, declarando que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Mas a base dessa doutrina são as Escrituras, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, essas referências nos mostram claramente que a Bíblia, ela atribui ao Espírito Santo os mesmos atributos divinos, exclusivos e incomunicáveis de Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. E veja, são atributos inerentes à sua própria pessoa. Não são atributos que foram dados por Deus a alguém, sabe? Não são atributos conferidos a alguém, delegados a alguém. São atributos ontológicos, ou seja, próprios de seu ser. São atributos exclusivos da divindade. E, por fim, nesse tópico aqui, nós ainda observamos os símbolos do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo seja fogo, não é que o Espírito Santo seja água, não é que o Espírito Santo seja pomba. Na verdade, os símbolos são representações. É uma forma de nós compararmos as obras do Espírito Santo com determinadas imagens que trazem uma iluminação, uma ilustração, um entendimento a respeito das obras praticadas, desenvolvidas, a atuação do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a Escritura e vemos esses símbolos, não se trata, portanto, de um objeto real, mas serve como uma ponte para que nós possamos compreender ou expressar alguma coisa. Então, quando nós olhamos para os símbolos do Espírito Santo, nós vemos reflexos de suas operações aqui neste mundo, aqui nesta terra, especialmente junto à humanidade, expressando, portanto, as suas operações. Nós vemos um dos principais símbolos do Espírito Santo é o fogo que representa o juízo, mas também representa o derramamento do Espírito Santo. Nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós falamos sobre o revestimento de poder que está atrelado ao fogo. Nós vemos lá o Pentecostes, quando foram repartidas línguas como que de fogo pousando sobre as cabeças dos apóstolos reunidos no cenáculo. Então nós vemos a manifestação
do Espírito Santo com esses símbolos e esses sinais. E aqui, então, portanto, nós observamos que é um símbolo que mostra a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, a pureza, a purificação normalmente é feita com fogo. Então nós vemos aqui um símbolo da obra do Espírito Santo. A água é outro símbolo marcante também do Espírito Santo. João, capítulo 7, versículo 37, também capítulo 4, nós vemos o Espírito Santo representado como a fonte de águas vivas, águas que trazem refrigério, que trazem renovo, como em Ezequiel, capítulo 47, aquele rio que flui diretamente do trono e ali vai debaixo do altar e vai fluindo, e por onde aquelas águas passam trazem purificação, trazem renovo, trazem vivificação, e é exatamente um símbolo que expressa uma obra do Espírito Santo de trazer renovo, de trazer vida. Além disso, vemos também o vento. O próprio Senhor Jesus comparou o Espírito ao vento, que é invisível, mas é uma força poderosa. Nós não conseguimos ver, mas percebemos a sua atuação. De igual modo, o Espírito Santo, ainda que não seja possível vê-lo com os nossos olhos físicos, nós podemos perceber a sua atuação na história e especialmente nas nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo. Quantas vezes e em quantos momentos nós vimos o Espírito Santo nos guiando, nos sinalizando alguma coisa, nos direcionando a respeito de algo, acerca de uma decisão que nós precisávamos tomar e tomamos de acordo com uma direção do Espírito Santo. O próprio testemunho interior acerca da nossa salvação, da nossa filiação, já falamos sobre isso também em outros vídeos, é produzido dentro de nós pelo Espírito Santo, que é testemunha do Senhor Jesus Cristo, e testemunha dentro de nós a esse respeito, e nós observamos que não é possível vê-lo, não é possível ver a sua atuação, mas nós podemos perceber e sentir o Espírito Santo atuando de forma poderosa sobre nossas vidas. Um outro símbolo muito interessante também fala sobre o óleo, o Espírito Santo representado pelo óleo, que não só consagra, o óleo da consagração, da unção, e também essa é uma característica marcante do Espírito Santo, ele é o capacitador. O Espírito Santo empodera o crente para a missão, então ele é aquele que unge o Senhor Jesus, como diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, é aquele que consagra, prepara, capacita Jesus para a missão. Ele é aquele que unge a igreja, os crentes, os discípulos para serem testemunhas de Jesus aqui nessa terra. É aquele que consagra os crentes para Deus, mas também o óleo na antiguidade era utilizado como fonte de luz, porque era colocado lá nas lamparinas e ali então ele servia como combustível para iluminar, e o Espírito Santo é exatamente aquele que ele tem essa operação de iluminar o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca das coisas celestiais, acerca de Deus, da vida espiritual. Portanto, nós temos aí mais uma representação do Espírito Santo. Como pomba, a singeleza, a simplicidade, mas também a sua ternura, paz, mansidão, e o Espírito Santo é exatamente aquele que produz paz. Quando nós vemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, um dos aspectos do fruto do Espírito é paz, é alegria, mansidão. Então, nós vemos aqui, portanto, a representação da obra do Espírito Santo por meio desses símbolos, atuando, portanto, esses símbolos como forma de fazermos compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo em nossos dias. Portanto, a divindade do Espírito é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Eu reforço aqui, o Espírito Santo é Deus, não porque a igreja disse no credo, mas porque a Bíblia diz. O credo que foi escrito pela igreja, a teologia escrita pela igreja, se baseou no que está escrito
na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia claramente mostra que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina, é pessoa da Trindade, tá certo? E o último tópico, as obras do Espírito Santo. Nós vemos aqui o Espírito Santo atuando aqui de forma específica, quando ele fala sobre as obras do Espírito, nesse sentido aqui, ele está falando sobre a encarnação. Então o Espírito Santo ele atuou na encarnação do Verbo, ele atuou na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele atuou na encarnação de Jesus, ele atuou na ressurreição de Jesus e também atua hoje na santificação dos crentes que estão em Cristo Jesus. Bem, vamos olhar aqui alguns aspectos. Primeiramente, a encarnação. Então nós vemos que o Espírito Santo, e isso é inequívoco, sabe? Isso é inquestionável. O Espírito Santo, ele atuou na encarnação. Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo está conversando com Maria e Maria pergunta, mas como que isso vai acontecer? E aí o anjo então responde, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo está descendo, ele está vindo de forma intencional, de forma direcionada, intencional e eficaz sobre a Maria, de modo que nós podemos observar uma ação pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo não está agindo aqui como uma força, como uma influência, como uma energia, mas como uma pessoa. Então ele está agindo de forma pessoal, direta, direcionada e eficaz, gerando, portanto, o menino Jesus no ventre da Virgem Maria, o que nós chamamos de concepção imaculada. Também quando nós olhamos para Mateus, capítulo 1, vemos no versículo 18, a parte final, que diz assim, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E no versículo 20, um anjo do Senhor aparece para José em sonho e diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Portanto, nós vemos que o Espírito Santo atuou diretamente na geração do Filho, na encarnação do Filho. Isso quer dizer que não houve qualquer tipo de interferência humana. Foi uma atuação direta, poderosa do Espírito Santo, fazendo com que houvesse esse milagre da encarnação. Ah, como que explica cientificamente? Não tem explicação científica. Nós estamos falando de um milagre. Nós estamos falando de algo que ultrapassa a nossa compreensão racional. O Espírito Santo operou de forma poderosa, direta, eficaz, de modo pessoal e gerou, por meio de um milagre divino, no ventre da Virgem Maria, o menino Jesus. De modo que ali houve a união da divindade de Cristo com a humanidade. O Espírito Santo, portanto, executa o milagre em que ele faz o Filho de Deus, o Eterno, o Senhor de todas as coisas, simplesmente entrar na história como homem, porém sem pecado. Como não houve interferência humana, não houve também a mácula do pecado original sobre o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Verbo se encarna e ingressa no mundo pelo poder de Deus que dá vida e cria, ou seja, por obra e graça do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, estava pairando sobre o abismo, sobre a face das águas, sobre o
caos, e dali ele gera o cosmos. Ele paira sobre a Maria e gera no ventre da Maria o menino Jesus, a encarnação do Verbo. E assim nós vemos, portanto, que não se trata aqui de criação de Jesus. Jesus não foi criado nesse momento. Ele, na verdade, encarnou-se, porque Jesus é eterno. O Filho é eterno. Ele simplesmente, por obra e graça do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria. É ali, portanto, a entrada do Filho na história humana, unindo-se à humanidade para que pudesse, sem pecado, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro Adão foi gerado e desobedeceu, mas o último Adão, ele foi gerado pelo Espírito Santo e foi então obediente até a morte de cruz, e ele também, por conta disso, ele pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a encarnação do Filho é uma obra trinitária. O Pai é o autor do plano e envia o Filho. O Filho voluntariamente se entrega, assumindo, portanto, a natureza humana, abrindo mão de sua glória, de sua majestade divina, fazendo-se semelhante a nós e sendo obediente até a morte de cruz. E o Espírito Santo executa o milagre da concepção, de modo que une a natureza divina do Verbo à natureza humana sem o pecado original, capacitando Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, no ministério de Jesus, veja, ele encarnou, ele operou o milagre da encarnação, mas no ministério de Jesus, nós vemos a atuação do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, nós vemos que está escrito o seguinte: ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, manifestação trinitária. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos que o ministério de Jesus também foi dirigido pelo Espírito Santo e nós vemos uma atuação trinitária. Deus era com ele. Então vemos Jesus ungido pelo Espírito Santo e vemos a presença de Deus com ele durante todo o seu ministério, onde ele faz o bem e cura os oprimidos do diabo. Olha que coisa tremenda. Então, a Trindade atua na encarnação, mas atua também no ministério do Senhor Jesus. Além disso, nós vemos que a ressurreição de Jesus é uma obra trinitária. Isso também está muito claro para nós por conta dos textos que dizem que somente Deus tem poder de dar vida e de restaurá-la. Então nós temos aqui João capítulo 5, versículo 21, que fala essa verdade, que traz para nós essa verdade, pois diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então nós temos aqui que o Pai tem o poder de dar vida. E o Filho também tem o poder de dar vida porque é Deus. Além disso, em João capítulo 10, versículo 18, nós temos Jesus declarando que ninguém tira a sua vida, mas ele de si mesmo a dá. E ele diz assim: tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então, a ressurreição de Jesus é também pelo poder de Jesus. Veja, é por atuação do Pai, é por atuação do Filho, mas é também por atuação do Espírito Santo. Aliás, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele declara que ele próprio também opera para a ressurreição da sua ressurreição, como primícia dos que dormem. Mas ele também, Romanos capítulo 8, versículo 11, eu já li aqui, diz que o Senhor, o Espírito Santo atuou na ressurreição de Jesus Cristo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, a ressurreição de Jesus é uma obra trinitária. Agora, esse texto de Romanos 8,11 nos mostra que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Jesus, mas também atuará para a nossa ressurreição. É por isso que ele está conosco e estará para sempre. Quando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus, o Espírito Santo ressuscitará todos que morreram em Cristo. E nós, os que estivermos vivos, seremos glorificados, transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a ressurreição é também uma obra trinitária, com a participação do Espírito Santo. E fechando aqui, nós temos que o Espírito Santo ele atua na santificação. A santificação é uma obra essencial do Espírito Santo na vida do crente. Nós somos assembleanos e o assembleano às vezes dá a entender que a santificação é uma atuação pessoal do crente. Como se a santificação ela procedesse do crente. E na verdade não é. Não é. O crente por si só, ele não consegue se santificar, não consegue ser santo e se manter santo. A santificação é essencialmente uma obra do Espírito Santo. Primeiramente porque o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que regenera o homem, produzindo então esse novo nascimento, essa nova natureza. E o Espírito Santo habita nesse crente, que agora é uma nova criação em Cristo Jesus, para conformar o crente, não ao mundo, mas conformar o crente com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, nos tornar parecidos com Jesus. Portanto, nós vemos a atuação do Espírito Santo na santificação do crente, primeiro, de forma posicional. No momento em que o crente, o pecador, aceita Jesus como Salvador, reconhece que é pecador e reconhece a obra do Senhor Jesus na cruz e que essa obra o alcança, o homem ele é regenerado, ele é justificado e, portanto, ele é santificado. O pecador, ele nesse momento é separado para Deus. Ele passa a ser consagrado para Deus, porque ele agora foi declarado justificado diante de Deus mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a santificação posicional que ocorre na conversão e é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E aí tem ainda a santificação progressiva, que é um processo contínuo que começa na conversão. No momento em que nós somos justificados diante de Deus, feitos santos diante de Deus, nós passamos então a viver em santificação. É a santificação progressiva, contínua. É uma santificação que ocorre de modo contínuo para nos conformar à imagem de Jesus. Veja, o objetivo do crente, do cristão, é ser semelhante a Jesus. Esse é o objetivo da vida cristã, é que a gente seja semelhante a Jesus. E a gente não consegue isso por força de vontade pessoal, somente com a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos concede essa graça, essa dádiva, essa capacitação graciosa de vivermos em santidade diante de Deus. Nós já fomos feitos santos, nós já fomos santificados, e essa santificação contínua é para nos manter como filhos de Deus, para manter essa nova natureza diante de Deus, manter cada dia mais a nossa vida em conformidade com aquilo que Deus quer, sendo cada vez mais parecido com Jesus. O Espírito Santo, portanto, habita no crente desde a regeneração até a glorificação, produzindo continuamente a santificação. E aqui eu fecho, dizendo o seguinte: a santificação é uma dádiva, é uma graça concedida pelo Espírito Santo, mas também é um chamado do Espírito Santo à cooperação diária com ele.
Todos os dias o Espírito Santo nos dá graça para que possamos ser mais parecidos com Jesus, para vencermos o pecado e andarmos em profunda e íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o convite gracioso do Espírito Santo é para que nós cooperemos com Ele, renunciando a nós mesmos e nos submetendo a essa graça do Espírito Santo, nos submetendo à sua liderança, a sermos guiados por Ele, conduzidos por Ele, para que possamos glorificar a Deus e sermos agradáveis ao Senhor. O Espírito Santo é a pessoa divina que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso deve nos levar a viver uma vida de relacionamento pessoal com Ele. Que nós possamos ser cada dia fortalecidos pelo Espírito Santo para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, de modo a glorificar a Deus e a exaltá-lo na beleza da sua santidade. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Aprofunde o seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura bíblica, de modo que você seja fortalecido na fé, edificado pelo Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo, e que você possa então desfrutar dessa comunhão maravilhosa e diária que o Espírito Santo produz, trazendo a bênção e a graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado aqui até esse momento. Que você compartilhe esse vídeo e comenta aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e fica na paz do Senhor Jesus, te esperando aqui para a próxima lição, onde nós estudaremos a lição de número 9, se Deus permitir, sobre sobre o regenerador, o Espírito Santo, o regenerador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, um grande abraço e fica com Deus.